Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora para este vídeo, caso você seja diabético, pré-diabético, ou tenha muito fator de risco para desenvolvimento de diabetes, ou se você trabalha com diabéticos em qualquer contexto de atuação profissional, para este vídeo eu quero ensinar um teste, um exame simples que pode ser feito até mesmo em casa, para entender mais sobre o quadro clínico de um pré-diabetes ou do diabetes, e sobre o estado geral do organismo do ponto de vista de controle glicêmico. Vamos conhecer neste vídeo o exame da glicemia pós-prandial. Pessoal, vamos lá. Um exame extremamente simples que pode ser feito em casa pelo próprio paciente diabético, caso você seja um diabético, caso você trabalhe com diabéticos, né? Esse também é um exame extremamente simples. Dá para orientar direitinho para fazer. Muita gente, até mesmo no campo do personal trainer, em atendimento em academia ou até mesmo em atendimento domiciliar e que trabalha com pré-diabéticos e diabéticos, poderia fazer esse tipo de exame, né? Orientar direitinho o paciente para que a partir daí tenha também um entendimento melhor do quanto o paciente está conseguindo, com um conjunto de medidas, seja do ponto de vista nutricional, isso também para o nutricionista é interessante, seja as medidas do ponto de vista nutricional ou treinamento em função de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, para poder fazer a partir daí também o acompanhamento da melhora do quadro clínico, do nível de controle glicêmico do paciente, de como anda a condição de resistência insulínica e intolerância à glicose. Isso é importantíssimo conhecer, monitorar e entender periodicamente, porque isso também nos mostra, né, efetivamente como está o controle glicêmico do paciente diabético, que é algo fundamental para a manutenção de um nível melhor de saúde, né, e para maior qualidade de vida, menor risco de morbidade e de mortalidade. Vamos lá, o que é o exame de glicemia ou teste de glicemia pós-prandial? Quando fala prandial, significa uma refeição. Então é fazer a medida da glicose sanguínea após uma refeição. Então esse é o teste, o exame de glicemia pós-refeição, glicemia pós-prandial. Isso vale para as três principais refeições, pode ser feito pós-café da manhã, pós-almoço ou pós-jantar. Em geral, o que a gente recomenda é que o paciente faça, né, o exame após o almoço, praticamente aí a refeição principal. Às vezes alguns têm um jantar, né, não tem muita regularidade com o jantar, ou alguns não têm o hábito do jantar e comem alguma coisa, faz uma refeição menor, e isso até de certo ponto é ideal, é adequado, né? E aí então a principal refeição, alguns não têm o hábito do café da manhã, então fica para o almoço. Então a gente sempre recomenda que se faça então a glicemia pós-prandial após o almoço, a refeição principal. Como é que é feito o teste? Você pode fazer o teste em casa mesmo, com seu aparelho de medir a glicemia, que é aquele glicosímetro, esses que são comprados em farmácia, não tem problema. Pode ser feito com esse equipamento em casa, com esse aparelho em casa, ou pode ser feito lá, né, no laboratório de análises clínicas. Se fizer isso, você vai ter então, vai começar a almoçar, você vê exatamente o horário que você começou a almoçar e vai marcar 2 horas após o início da sua refeição. Você vai fazer então a medida da glicemia, 2 horas após o início do seu almoço. Então começou a almoçar, marca ali o tempo, 2 horas depois você vai fazer a coleta do sangue. Se for no laboratório, você vai lá para o laboratório, tem que estar lá com 2 horas, já vai conversar, eles vão dar todas as orientações, mas você tem que estar lá um pouco antes dessas 2 horas para eles poderem fazer então a coleta do sangue. Mas é um exame que você pode fazer em casa, e essa é uma das grandes vantagens desse exame. Almoçou, marca o momento em que você começou a almoçar, 2 horas depois do início do seu almoço, você faz a medida da glicemia capilar ali na ponta do dedo, né, da maneira como faz a medida de glicemia normalmente com o glicosímetro. E a partir daí, então, feito esse exame, antes de eu mostrar os valores de referência, olha só que interessante. Para que ele serve efetivamente? Esse teste, ou exame da glicemia pós-prandial, ele se assemelha àquele teste oral de tolerância à glicose. Tem vídeo aqui falando dele, que é padrão ouro para nós entendermos o nível de intolerância à glicose
do paciente diabético e que nos mostra também indiretamente o nível de resistência à insulina. Vejam, eu faço a ingestão, naquele teste oral, faz a ingestão de 75 gramas numa bebida, uma solução em 300 ml de água, tem 75 gramas de glicose, o indivíduo ingere aquilo e faz aquela curva glicêmica. Antes medir também, alguns laboratórios ainda fazem isso, medem de 30 em 30 minutos durante 2 horas. Outros já fazem a medida com 1 e 2 horas ou simplesmente a medida de 2 horas pós-ingestão de glicose. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vou fazer a minha grande refeição, normal, não pode ajustar, vou comer menos, vou ingerir menos carboidrato, vou ingerir uma quantidade menor de alimento e tal. Faça o seu almoço normal, o seu padrão de refeição no almoço. Na medida em que você ingere alimento, tem ali carboidrato simples, complexo, 2 horas depois a digestão está alta e a glicose sanguínea começa a subir. O seu pâncreas vai aí, isso é importante para o diabetes tipo 2, para o pré-diabetes e diabetes tipo 2. Na medida em que a glicose sanguínea começa a subir, o pâncreas vai aumentar a liberação de insulina. E aí essa insulina vai lá, liga nos seus receptores e começa a estimular o transporte da glicose, que está aqui no sangue, para os tecidos, principalmente para os músculos esqueléticos, para o fígado, e essa glicose vai sendo transportada. Quanto pior estiver o sinal da insulina, significa que a insulina está encontrando maior dificuldade para estimular o transporte de glicose, vai fazer as proteínas transportadoras chegarem aqui na membrana. Então a insulina está com mais dificuldade. Significa que os tecidos estão oferecendo maior resistência à ação da insulina de aumentar o transporte de glicose. E na medida em que isso acontece, tende a ficar mais glicose, sobrar mais glicose na corrente sanguínea. Então, depois de uma refeição, você ingere carboidrato, tem uma quantidade grande, a glicemia aumenta. O seu pâncreas libera insulina e agora, 2 horas depois, nós vamos ver como o seu organismo se virou, entre aspas, com essa quantidade de glicose, com essa maior concentração de glicose sanguínea. O quanto a insulina conseguiu fazer o trabalho dela de aumentar o transporte para que depois de 2 horas as concentrações de glicose sanguínea estivessem normais. E aí eu já vou mostrar o que é esse valor de normalidade. Quanto mais alto estiver daquilo que é o normal, significa que a insulina teve mais dificuldade para estimular o transporte. Portanto, significa que você tem um nível maior de resistência à insulina. E isso leva a uma maior concentração de glicose plasmática, que leva ao diagnóstico de intolerância à glicose ou diabetes. Isso depende estritamente do valor da glicemia 2 horas após. Tudo bem? Quais são os valores de referência, Cássio? 2 horas após. Aliás, um parênteses aqui antes. Eu recomendo até para os alunos nossos aqui, né, no nosso centro de treinamento em Araraquara, Ribeirão Preto, que a gente monitora, eu recomendo que eles façam uma medida com 1 hora e depois com 2 horas. Para a gente entender um pouco isso melhor, já que está ali fazendo, nós fazemos esse teste, esse exame com os nossos alunos uma vez por mês, para ver o efeito do treinamento na melhora da resistência insulínica e da intolerância à glicose dos pacientes, para ver o quanto o treinamento está promovendo as mudanças metabólicas necessárias para que haja um melhor nível de controle glicêmico, porque começou a treinar para isso também. E esse teste é excepcional para nós acompanharmos melhor o efeito do treinamento, da mesma maneira que o médico acompanha o efeito da medicação sobre a glicemia de jejum, sobre a glicemia no TOTG, sobre a glicemia pós-prandial, sobre a hemoglobina glicada. Tem vídeo aqui no canal falando de tudo isso que eu estou comentando aqui. Então veja, então pode ser feita com 1 e 2 horas. Obviamente o diagnóstico em si vale aqui e aqui também, se você tiver qualquer mudança nisso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Então, 2 horas é o diagnóstico final. O que é normal? Os valores de glicemia estarem até 140 miligramas por decilitro de sangue. 120, 125, 130 é normal. Significa que com uma carga alta de carboidrato, com uma concentração alta, o seu organismo se resolve bem com isso. A insulina não encontrou grandes dificuldades para promover, né, o estímulo do aumento do transporte de glicose,
o sinal da insulina aqui nos músculos, nos tecidos, está em ordem e, portanto, o transporte foi dentro do normal e a glicemia não ultrapassa em 2 horas 140 miligramas por decilitro de sangue. Obviamente, quanto mais próximo estiver disso, significa que a insulina está encontrando um pouco mais de dificuldade. Significa que já tem um nível um pouco aumentado de resistência à insulina. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é um valor normal. O que significa agora um valor entre 140 e 199 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Isso é o que nós denominamos de intolerância à glicose. O organismo a insulina já está encontrando dificuldade para transportar esse excesso de glicose sanguínea. E aí o valor fica maior do que 140 e menor do que 200. Isso é a intolerância à glicose. Já mostra para nós que o sinal da insulina está enfraquecido. Já mostra para nós que há um nível clinicamente importante aí, né, se manifestando de resistência à insulina. Esse valor, que tecnicamente é a intolerância à glicose, isso é o que leva ao diagnóstico de pré-diabetes por esse exame. Valores de 140 a 199 levam então ao diagnóstico de pré-diabetes. O seu organismo e a insulina já não conseguem mais promover o mesmo nível de aumento ou de estimulação do transporte. Já começa a encontrar uma dificuldade ao ponto de ter um nível de glicemia 2 horas depois que clinicamente, quer dizer, que não é normal. Portanto, já tem aqui uma manifestação clínica em relação ao transporte de glicose, que é o pré-diabetes. Tecnicamente seria a intolerância à glicose. E por último, os valores da glicemia pós-prandial acima de 200 miligramas por decilitro de sangue, maior ou igual a 200, significa aqui para a gente o diagnóstico de diabetes. Agora, olha só, então acima disso é o diagnóstico de diabetes, abaixo é o pré-diabetes. Mas veja, de novo, 195 miligramas por decilitro de sangue ou 150 significam níveis distintos de intolerância à glicose. Um indivíduo que estiver com 150 miligramas por decilitro de sangue tem um nível de intolerância. O indivíduo que tiver com 195 miligramas por decilitro tem uma intolerância muito maior. Portanto, já tem uma condição mais avançada de resistência à insulina. São quadros clínicos com o mesmo diagnóstico, mas dá para perceber a diferença em relação à maior dificuldade da insulina de um em promover o maior nível de transporte de glicose, um em relação ao outro. Isso é importante olhar também. Para a gente finalizar, veja a importância desse teste. O TOTG é considerado o padrão ouro para entendimento, né, e para diagnóstico de intolerância à glicose e, consequentemente, resistência insulínica. Esse aqui também é um teste excepcional para entendimento dessa condição. Imagina que você começa a atender alguém, um nutricionista, um treinador, né, numa academia, um personal trainer. Imagina na medicina já mais comum, os médicos em geral usam ou o TOTG para entendimento da intolerância à glicose e resistência insulínica, mas imagina que você começa a atender alguém que hoje está com 150, 160 miligramas por decilitro de sangue. Começa o treino com você e mensalmente você faz isso aqui, né, no teste pós-prandial, 2 horas depois. E mensalmente você faz esse exame com ele em casa e aqui no primeiro mês, no segundo mês já está com 135 miligramas por decilitro. Depois de 3 meses está com 120, 125, 130. Você recebeu alguém que tinha uma condição clínica já presente de intolerância à glicose, pré-diabetes, e com o processo de treino ou com a intervenção nutricional, você veio acompanhando mensalmente a melhora do controle glicêmico dele. Se você tiver 135, 120 miligramas por decilitro de sangue, já saiu de uma condição de pré-diabetes ou de intolerância para uma condição de normalidade. O que o treinamento promoveu, ou o que a nova realidade, os novos hábitos nutricionais
promoveram, determinou isso aqui tudo uma melhora do controle glicêmico e, obviamente, isso vai significar para você a compreensão de que com a intervenção nutricional ou a intervenção do treinamento, ou ambas, nós tivemos uma melhora do sinal da insulina ao ponto de, com o mesmo nível de oferta de carboidrato e de aumento da glicose sanguínea, o organismo agora se virou muito melhor, lidou muito melhor com isso e certamente o sinal da insulina melhorou ao ponto de cair, de diminuir a resistência à insulina e agora ele passa a ter um controle mais adequado da glicemia. Isso aqui é uma condição importantíssima, é um diagnóstico importantíssimo, é uma análise importantíssima. Então, se você trabalha com diabéticos, ou se você é pré-diabético ou diabético, monitore periodicamente a sua glicemia pós-prandial. Um exame extremamente simples, que pode ser feito em casa, pelo próprio paciente, anota, faz as anotações mensalmente e vê pelo conjunto de ajustes que você vem fazendo nos seus comportamentos como um todo, olhe o impacto disso tudo sobre o seu controle glicêmico e mais especificamente sobre o seu nível de intolerância à glicose e de resistência à insulina. Importantíssimo entender isso, por quê? Porque nós temos que buscar essas metas aqui, abaixo de 140 miligramas por decilitro de sangue. Maravilha, espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido aqui o que é o exame e a importância dele, o que efetivamente ele nos informa. Deixa aí o seu like, a curtida, né? Se inscreva aqui no nosso canal, recomende o vídeo para os conhecidos, recomende o canal também para os conhecidos de vocês, faça o convite também para que façam parte aqui do nosso clube de membros e espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.